Eu acho que nós temos de falar dos incêndios quando não há incêndios. Porquê? Porque a melhor maneira de prevenir os incêndios é exatamente preveni-los. Certo. Tomar medidas antes deles acontecerem, não é? Tomar medidas, antecipar. Isto faz-se com quê? Faz-se com o ordenamento florestal, faz-se com o ordenamento agrícola, faz-se com uma série de outras medidas. Há que discutir muito a questão da profissionalização ou não dos bombeiros, é preciso trabalhar muito, há muita discussão ainda a fazer. Não é apenas trabalhar exatamente com os mesmos instrumentos que já existem há muitos anos e discutir exatamente as mesmas coisas. Se tudo aquilo que se discute em cada ano não dá resultado, como se vê de ano para ano. No primeiro semestre deste ano, ainda há 2 dias ou coisa assim, soubemos os números. No primeiro semestre deste ano, o número de incêndios, apesar da ardida ser menor, mas o número de incêndios foi o dobro do ano passado, em período homólogo. Ora, isto quer dizer muita coisa. A notícia de hoje, curiosamente, enfim, foi um miúdo de 11 anos suspeito de atear incêndios florestais por um isqueiro. Quer dizer, nem é isto que é importante, é evidentemente que há importância nesta notícia, mas há que pensar a questão do ordenamento florestal, há que pensar a questão do ordenamento agrícola para antecipar o problema, porque todos os anos, efetivamente, só deixa de se falar em incêndios por esta altura quando o tempo ajuda. Ora, obviamente que o tempo não é o tempo que deve estar a fazer o planeamento sobre os incêndios, como é evidente, não podemos contar com o tempo. Por acaso tivemos agora uma melhoria do tempo nesta perspectiva, não para os veraneantes, bem entendido, mas nesta perspectiva tivemos uma melhoria do tempo, portanto, deixou de haver incêndios, deixou de se falar. Não devemos estar dependentes, pode ser. Temos de tratar, temos de prever, temos de antecipar os problemas e todos os anos acontece a mesma coisa. Isto é uma desgraça. Enfim, há aqui questões económicas, há questões políticas, há questões da mais variada natureza. Os próprios tribunais têm de agir muito mais rapidamente. Isto é uma questão genérica, obviamente, mas têm de agir muito mais rapidamente para associar o ato ao dano e, portanto, a própria responsabilização. Tudo isso tem de acontecer de uma forma diferente. Isto é uma questão de natureza eminentemente política, económica também, mas tem de ser discutida de outra maneira, por antecipação e ao longo de todo o ano, e não apenas quando a porta de casa está a arder. Está a arder, exatamente. E outro dos temas, e alargando aqui um bocadinho outras das notícias, outros temas que naturalmente merecem reflexão e medidas muito concretas, têm a ver com este drama dos migrantes, com milhares de pessoas todos os dias a tentar chegar a território europeu. De resto, é também uma das notícias que está esta manhã no Jornal Público. Mas curiosamente, enfim, eu gostava de sublinhar, vai aqui uma grande concordância da minha parte para uma declaração da chanceler alemã, da Angela Merkel, que exatamente ela diz que a imigração vai ocupar-nos mais do que a Grécia ou a estabilidade do euro, porque efetivamente esta frase é muito importante e é de uma grande visão, porque nós transformamos a União Europeia, que foi uma construção de natureza política, transformamos numa discussão de natureza económica ou financeira, se calhar mais financeira até do que económica. Ora, a União Europeia, para mim, ou é política ou não é, pura e simplesmente. Portanto, é uma construção política e nós não temos sido capazes de encontrar, nós globalmente, quando eu digo nós, os Estados europeus, os políticos europeus, não têm sido capazes de enfrentar um conjunto de problemas globais. Obviamente, quando falamos na Grécia e na estabilidade do euro, é um deles, mas há um outro que não é menos importante, como efetivamente Angela Merkel vem sublinhar num discurso domingo passado, salvo erro, que é a questão das migrações, da imigração para a Europa, as pessoas que fogem a guerras, que fogem à fome, que fogem a perseguições, ou por simplesmente que procuram condições económicas melhores e procuram-nas na Europa, vão para norte ou vêm para norte, procurando sobretudo da África, mas do Médio Oriente também. Enfim, portanto, neste momento, aliás, há uma declaração que eu gostava também de sublinhar, do Alto Comissário da ONU para os Refugiados, enfim, que nós conhecemos bem, é que a atual vaga de migrações, e ele fala de migração, e diz isto numa perspectiva genérica, não apenas na Europa, é a mais grave crise, repare, a mais grave crise desde a Segunda Guerra Mundial, com mais de 60 milhões de deslocados. Bom, portanto, isto dá uma dimensão do problema que nós na Europa estamos a enfrentar como
não numa perspectiva política, não numa perspectiva de, enfim, de integração ou de prevenção, mais uma vez, mas estamos a enfrentar fazendo muros, construindo muros. Os 125 quilómetros que a Hungria está a construir neste momento, todos os problemas no Canal da Mancha. Repare, de certa maneira, o Mediterrâneo é um muro, devia ser um mar aberto, o Mare Nostrum, é um muro, o Mediterrâneo é um muro, acaba por ser um muro. E quando diminuímos, ou quando os Estados europeus diminuíram a pressão de vigilância sobre o Mediterrâneo, pensando que iria diminuir a pressão da imigração, aconteceu exatamente o contrário. Portanto, nós não somos capazes de resolver esta questão numa perspectiva política. Isto só se resolve numa perspectiva política, caso contrário, nós próprios submergimos debaixo do problema. Sem dúvida nenhuma. Vamos do Jornal Público olhar para o Jornal de Notícias desta manhã. Quais são as notícias que escolhe nesta terça-feira? Coisas pequeninas. Eu acho que estes espaços, às vezes, somos tentados a chamar a atenção, ou a vir aqui fazer alguns comentários. E às vezes há aquelas pequeninas notícias que nos escapam? Exatamente, são os grandes temas. Os grandes temas toda a gente vê, são os temas de abertura dos telejornais, são os de capa dos jornais, toda a gente vê. Isto é uma boa altura e é uma boa oportunidade para chamarmos a atenção para as pequenas notícias. Então vamos a mais pequenina. Há a pequenina que escolheu, a primeira. Passam despercebidas. Exatamente. A revista Swissair dedica 27 páginas, ou a revista da Swissair dedica 27 páginas à cidade do Porto, à região do Porto, porque, repare, o Porto, como eu costumo dizer, é mais do que ele próprio, numa certa medida. Ele é um hub, como acontece com Lisboa, como acontece com as cidades de alguma dimensão. É um hub, é um centro de difusão, portanto, o Douro, o Minho, enfim, o próprio centro de Portugal. A Galiza beneficiou muito do aeroporto do Porto, do atual ou recém-inaugurado terminal de passageiros de Leixões. Portanto, tudo isso são elementos que fazem do Porto um centro difusor. Ora, o que é que acontece? A Swissair, e repare, esta revista da Swissair chega a cerca de 1 milhão de passageiros da Swissair. O que é uma ótima forma de promover a cidade do Porto, não é? Forma de promover. Já tem acontecido, evidentemente, isto não é único. Neste momento há um boom, como acontece em todo Portugal, mas no Porto, em Lisboa, há um boom de turismo brutal, mas esse boom é potenciado, e temos de o aproveitar, obviamente, é potenciado muito por estas coisas. Os prémios que as nossas cidades, algumas atividades vão ganhando, enfim, todos estes artigos que vão chamando a atenção para aquilo que nós temos de bom, e temos, felizmente, imensa coisa de bom. Obviamente que eu, exercendo as funções que exerço atualmente, não posso deixar de chamar a atenção para o vinho do Porto. Obviamente que o vinho do Porto é das coisas boas que nós temos e é das coisas que é sublinhado, eu diria sempre, nestas revistas, nestas chamadas de atenção para a cidade, e para a região e para o país. Uma atração grande para o país. E como é que estão, aproveitando para falar sobre o vinho do Porto, como é que estão as vindimas a correr? Estão bem, já começaram, as vindimas já começaram. Este ano houve alguma antecipação das vindimas. A expectativa é de um bom ano. Bem, no Douro nós costumamos dizer que não há anos maus, não é? Não há anos maus, há anos bons ou muito bons, ou excepcionais, portanto, com alguma pretensão. Bom, o ano é bom, esperemos que o tempo não nos traga algumas surpresas, mas tudo indica que não, e as vindimas já estão a decorrer, como disse. Este ano, o Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que é quem compete essa matéria e que reuniu atempadamente depois da resolução da questão da Casa do Douro pelo Governo, reuniu no dia 28 de julho, estabeleceu o benefício. O que é o benefício? Pergunta-me. Eu ia perguntar-lhe, o que é isso do benefício? O benefício é a quantidade de vinho da região demarcada de Douro, bem entendido. Depois há ali determinadas questões técnicas, não vale a pena entrar nelas, mas que pode ser transformada em cada ano em vinho do Porto. Portanto, há uma limitação na produção do vinho do Porto, depois também há na comercialização, mas há uma limitação na produção do vinho do Porto e, portanto, este ano o benefício foi fixado em 111 mil pipas no Douro. As pipas, é assim que se mede, as pipas são de 550 litros e é essa a quantidade de mosto que pode ser transformado em vinho do Porto este ano, o que corresponde a um aumento de 6 mil pipas relativamente ao ano passado. O que quer dizer o que quer dizer que é positivo, que há uma expectativa positiva relativamente à comercialização e à reposição de estoques, que são os dois grandes elementos necessários ou importantes para a fixação desse mesmo benefício. Portanto, as coisas adivinha-se que se passarão bem. Que bom ter boas notícias. Boas notícias também, falando, é sempre bom falar de portugueses que de facto se destacam. É uma das notícias que também está no Jornal Notícias, que é a propósito de Teresa Lago.
Exatamente, eu acho que é muito importante porque vamos ter mais uma portuguesa e é uma pessoa que todos nós conhecemos, uma vez que foi a comissária todos nos lembramos de quando foi a comissária da Porto 2001. Portanto, Teresa Lago foi nomeada agora secretária-geral adjunta da União Astronómica Internacional. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que tem créditos firmadíssimos nesta área, é professora catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e foi a fundadora, ou uma das fundadoras, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Portanto, e agora é nomeada para um alto cargo nesta área em termos internacionais. Portanto, é mais uma portuguesa que nós temos em altos cargos internacionais. Isto é muito importante para o prestígio de Portugal e para a nossa afirmação por esse mundo fora e junto dos diferentes pares, dos respectivos pares. Portanto, parece-me que é parabéns à Teresa Lago. Parabéns, está de facto de parabéns. E a fechar, olhando os jornais, estamos aqui no mês de agosto, em tempo de férias, à altura, como dizíamos há pouco e que falávamos antes de irmos para a altura de as pessoas poderem ler ter aqui uma leitura muito diversificada sobre aquilo que Portugal tem para oferecer. Sabe, às vezes diz-se que o mês de agosto é a silly season, é um mês que não é grandes notícias e tudo mais. Eu acho que é um ótimo mês para fazer passar algumas mensagens. As pessoas estão disponíveis, as pessoas estão distendidas e, portanto, gostam de ler. Quem está por cá gosta de ler jornais, vai à procura, é curioso. Sim, por exemplo, os jornais dão muitas sugestões, não é? Exatamente, é uma boa altura para ver o que é que os jornais nos sugerem, para vermos nos sítios onde nós estamos e que, porventura, até conhecemos menos, ou nas nossas cidades, porque às vezes nós somos turistas nas nossas próprias cidades. E, portanto, o que fazer? Pequenas surpresas, pequenas iniciativas que vão acontecendo, como novas renovações de museus, novas exposições, atividades de recriações históricas, tudo isso são atividades que os jornais, a Time Out ou as Time Outs, nos vão sugerindo, ou todas as revistas deste tipo, e que é uma belíssima altura em que nós temos um bocadinho mais de tempo, em que nós estamos um bocadinho mais distendidos e mais disponíveis para nós andarmos por aí e vermos algumas coisas, deixarmos-nos surpreender. Eu acho que isso é muito importante e a nossa terra, ou as nossas terras, são muito boas para isso, para nos deixarmos surpreender. Sem dúvida nenhuma. Manuel Novaes Cabral, muito obrigada por ter estado connosco. Foi um gosto recebê-lo uma vez mais aqui na SIC Notícias. Ora, nós fazemos agora uma curtíssima pausa neste Jornal das 10, voltamos com toda a informação às 11 em ponto. Até já.